Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perspectivas. Nessa edição, a gente conversa com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Senadora, já agradeço aqui a sua disponibilidade, seu tempo para estar conosco. Muito obrigada, Paula. Para mim é uma honra. Aliás, estar de volta com você, né? Perfeito. Senadora, já vou começar com política mesmo na veia para a gente ter essa conversa, porque apesar de, para algumas pessoas, a gente está falando muito sobre eleição municipal ainda no segundo semestre, aqui em Brasília a gente também já está de olho nas eleições que vão acontecer mais para frente, que quando a gente está falando da presidência do Senado e presidência da Câmara. Certo. E se fala nos bastidores que a senhora é um dos nomes para sair como candidata à presidência do Senado pelo PSD. Então, gostaria de saber da senhora, de fato, a senhora deve se candidatar? O seu nome vai ser oficializado ali como uma das concorrentes ao cargo? Primeiramente, mais uma vez, Paula, é bom estar aqui com você, né? E você começa com um tema que é absolutamente pertinente, né? Que é a questão do processo eleitoral da presidência do Senado Federal. E por que eu digo que é pertinente? A gente comemorou agora 200 anos de Senado. Então, durante 200 anos de Senado, nós nunca tivemos uma presidência do Senado, né? Nós nunca tivemos uma presidência no Congresso Nacional, assim também como nós não tivemos até o presente momento na Câmara, né? Então, há um grande desafio de quebrar esse ciclo e termos realmente o início da presença feminina. A luta da participação feminina é uma luta que já se arrasta há décadas, né? Nós temos mais de 90 anos do voto da mulher, mas a gente, infelizmente, tem uma baixa participação nos órgãos, eu diria, de cúpula, não é? De direção do espaço político brasileiro. Só para você ter uma ideia, nós vamos fazer 13 anos que nós tivemos uma mulher titular na mesa diretora dos trabalhos, né? Hoje nós temos mulheres na mesa como suplentes. Eu, inclusive, já até fui suplente na mesa no Senado Federal, mas titularidade nós não tivemos nos últimos 13 anos. Então, veja como é muito difícil. Se você faz uma avaliação, por exemplo, dos percentuais de participação feminina, você vai ver que o percentual é muito baixo. Você tem uma população hoje, até mais mulheres do que homens no Brasil, mas você pega, por exemplo, o Poder Legislativo brasileiro, de uma forma geral, as câmaras municipais do Brasil todo, as câmaras legislativas, as assembleias legislativas do país e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, todos eles têm muito menos de 20% de participação. O percentual maior que nós temos é na Câmara dos Deputados, de 18%. Então, você vai para o Senado, algo em torno de 13%. Você vai nas legislativas estaduais e municipais, você tem 11%, 10%, 12%. É o percentual que você tem. Ou seja, há de fato uma baixa participação feminina na política brasileira. No executivo, então, a coisa é mais complicada ainda, né? Você tem poucas prefeitas, você tem poucas governadoras, não é? E também vice. Então, há uma participação muito reduzida das mulheres. E é muito desafiador, porque a gente primeiro lutou para votar, depois para ser votada, né? E hoje nós estamos lutando para ocupar os espaços de poder. Então, é um desafio muito grande, mas são desafios que a gente precisa buscar, né? Eu conversava com você, inclusive, agora há pouco, sobre o que significa hoje a luta feminina. A mulher, ela tem que ocupar o espaço de poder. Depois que ela ocupa o espaço de poder, ela tem que fazer muito bem feito, né? Ela tem que trabalhar muito. Paola, quando eu recebo alguém no meu gabinete que está participando do processo de votação que a gente faz a sabatina no Senado Federal, às vezes para presidir uma agência ou coisa parecida, ou mesmo para o STJ, né? Eu sempre digo, olha, você é muito boa, porque só o fato de você ter sido indicada, você tem que mostrar um nível de capacidade além, às vezes até do que os homens, porque você tem que suplantar o preconceito, né? Então, olha, está aqui porque é muito competente, é muito boa, não é porque é mulher. Sabe, o elemento mulher, de fato, ele não é um instrumento que acaba ajudando a participação. Infelizmente, é o inverso, né? Eu conversava com uma pessoa essa semana, inclusive uma pessoa muito influente, e eu disse, olha, a gente precisa ter uma mulher na presidência do Senado e tal, e a pessoa falou, não, Elisiane, nós vamos trabalhar, vamos unir os partidos, mas, infelizmente, o fato de você ser mulher talvez não ajude. Eu digo, lamentavelmente, né? Então é desafiador, você tem que passar por cima de um monte de dificuldade, de um monte de embates, né? Para você de fato chegar lá. Mas a nossa vida é com luta, né? Você está aqui porque você superou muita coisa para estar aqui como jornalista. Eu também, aliás, sou jornalista,
para estar no parlamento brasileiro também, eu tive que superar muitas dificuldades na vida. E não há dúvida nenhuma que esse projeto da presidência do Senado é desafiador. Eu hoje integro o PSD, né, que é o maior partido do Senado Federal hoje, é inclusive o partido do atual presidente da Casa. Nós somos hoje 15 mulheres no Senado Federal. O PSD, que é o nosso partido, tem a maior quantidade de mulheres, nós somos 5 mulheres do PSD hoje. Então veja que nós temos aí alguns elementos que acabam, na verdade, criando e abrindo portas para que a gente possa construir esse projeto da candidatura. Agora, de etapas, como é que funciona? Uma candidatura à presidência, ela não é uma candidatura individualizada. Eu não posso ser candidata de mim mesma, né? Como nem posso ser candidata apenas do PSD. Eu tenho que ser candidata de vários partidos e que tenha aí mais de 41 votos. Então, são etapas que a gente precisa seguir. A primeira etapa, neste momento, é a unificação partidária numa candidatura. Nós temos outros colegas que também apresentam, né, a sua candidatura, que é absolutamente legítimo. Então, a gente vai internamente consolidar apenas uma candidatura do PSD, consolidada essa única candidatura, a gente vai avançar para conversar com os demais partidos, para juntar uma frente de partidos e, a partir dessa frente de partidos, termos uma candidatura de fato competitiva, né? Eu acho que as várias candidaturas, elas são importantes, alguns colocam candidaturas para demarcar um espaço, isso é importante, eu acho que é democrático, né? Cria um processo de debate interno de fato muito, muito grande. Agora, existe aquela candidatura que ela é competitiva, não é? Que ela chega com um espaço, com uma viabilidade real de ter um resultado positivo. E é exatamente essa candidatura que nós estamos trabalhando para lançar. Uma candidatura que seja competitiva, que nós tenhamos os 16 senadores do PSD unificados, que nós tenhamos as mulheres no Senado Federal também unificadas, né? E a gente possa, de fato, chegar aos mais de 41 votos e quebrar esse ciclo e fazer história no Brasil. Se a gente não tiver hoje, a gente vai ter em algum momento, né? Tem um instituto, Paola, que é o Instituto Patrícia Galvão, ele diz que para a gente ter igualdade entre homens e mulheres na política brasileira, no ritmo que nós estamos, nós levaremos 100 anos. Veja que é muito tempo para a gente poder chegar lá, né? Então a gente vai ter que passar por cima dessas etapas, porque se a gente não fizer isso, a gente vai levar muito tempo para ter uma mulher presidindo o Senado. A gente vai ter que esperar mais 100 anos ou mais 200 anos, né? Não dá para esperar, né? Então eu acho que esse sentimento a gente tem que ter de forma muito clara entre os parlamentares. Eu estou conversando com todos os parlamentares, né? Conversando com os colegas de forma que a gente possa ter uma plataforma consolidada, um projeto de candidatura forte, competitivo, possa chegar no dia da eleição do Senado Federal, vencer o processo eleitoral e conduzir com responsabilidade o Senado Federal. Certo, ainda então nessa etapa dentro até do próprio partido, junto com os outros diálogos para formar essa unidade, então, a respeito, para oficializar, né? Exatamente. A gente tem, eu diria para você hoje o nosso nome, eu apresentei o meu nome como pré-candidata ao Senado. Então, hoje eu sou pré-candidata à presidência do Senado. Isso aí eu já apresentei, inclusive já informei ao meu presidente Kassab, que é o presidente do partido, né? Informei ao líder do meu bloco, que é do bloco não, do partido, eu sou a líder do bloco, o líder do partido é o Otton, também informei a ele, como também informei aos partidos que compõem essa frente, né? Já informei aos demais partidos que integram, como PMDB, como PT, como PSB, que são partidos que estão mais no nosso entorno. Então, já conversei com eles, como tenho conversado com vários parlamentares, tenho percebido uma aceitação de fato muito grande. Essa aceitação nos traz muito estímulo, né? Nos faz, na verdade, compreender que a gente está num caminho que poderá ser, sim, vitorioso. Me chama a atenção, senadora, porque você falou sobre isso. Eu conversei com alguém que disse, olha, pelo fato de você ser mulher, talvez isso dificulte, né? E a gente sabe que ao longo desses 200 anos, nós não tivemos uma mulher na presidência do Senado. A gente já vem há várias legislaturas sem mulheres titulares também ali na mesa do Exato. Senado. Então, qual é a visão da senhora a respeito dessa participação
feminina no sentido de é possível talvez implementar ações mais afirmativas que consigam garantir esse espaço da mulher na política ali de fato, porque a gente já vem acompanhando, claro, diversas ações que foram colocadas, das cotas para as candidaturas femininas, mas há sempre muito conflito, por exemplo, quando a gente está falando de eleições, né, abertas no caso, sobre ter uma candidatura laranja, essas situações. Então, mesmo sobre a questão interna das casas, mas também podendo abranger para as outras eleições, gostaria de saber qual é a sua visão sobre ações que poderiam efetivamente colocar mulheres ali. Paola, a gente não vai mudar o cenário se não tiver ação hoje impositiva, se não tiver uma ação coercitiva, se não tiver cotas, né? A gente votou, inclusive, agora recentemente, cotas, não é? Enfim, em outras áreas, que é a população negra, enfim. Mas para a representação política, nós temos que ter cota, não tem outra saída. A cota ela é necessária para um tempo da história do Brasil, para o tempo da história da humanidade, para o tempo de uma história de uma determinada sociedade, né? Então você faz uma revisão, 10 ou 15 anos, e vê se continua ou não com aquela cota. Ou você faz essa cota para você igualar aquela questão, né, que a gente já vem tratando historicamente, que é a questão de tratar os iguais, né, como iguais e os desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, se eu tenho alguém que está muito numa situação aqui, eu tenho que encontrar um estímulo, eu tenho que encontrar um instrumento para que ele, de fato, possa ter essa posição igualitária, né? E esse não é um pensamento de hoje, é um pensamento aristotélico, 300 anos antes de Cristo. Então, esse já é um pensamento que já vem ao longo da história e que a gente precisa fazer valer hoje na sociedade brasileira. Para isso, o que é que eu fiz? Eu apresentei hoje uma emenda, que, aliás, o Marcelo Castro, que está conduzindo, né, a proposta que está em tramitação no Senado Federal, que trata do processo eleitoral, que é o estabelecimento de 15% de vagas de mandato, né? Eu acho que se a gente conseguir aprovar, a gente vai conseguir aumentar a quantidade de parlamentares no Brasil. Inclusive, nós temos hoje, não me foge da memória, 7 estados brasileiros que têm menos de 10% de participação. Então, a gente já vai elevar, se a gente conseguir aprovar, para 15%. Então, esse é um elemento de fato importante. Nós temos, na verdade, apresentado, e eu tenho inclusive outros projetos que estão em tramitação no Senado Federal, que obriga, por exemplo, a participação de mulheres titulares na mesa dos trabalhos, né? São esses elementos, né? Eu apresentei também uma outra PEC, já uma PEC já individualizada, que trata da questão também da apresentação de candidaturas coercitivas a cada eleição, por exemplo. Quando a gente tem uma primeira eleição para o Senado, então você tem apenas uma vaga. Na segunda eleição, você tem 2 vagas. Nessa segunda eleição, que é de 2 vagas, obrigatoriamente ter 2 candidaturas, uma candidatura masculina, uma candidatura feminina. Então, são essas leis que a gente tem apresentado para que a gente possa diminuir, na verdade, essa baixa participação. A gente só perde, Paula, para o Haiti aqui na América. Veja como a nossa situação, de fato, está muito preocupante. Nós tivemos agora no México a eleição de uma mulher. Lá, a chapa, as candidaturas proporcionais, ela é com lista fechada, então tem um homem e uma mulher. Então lá você tem quase que 50% de participação feminina, 47%, se não me foge a memória. Então você pega os estados brasileiros, você vê a Argentina, você vê o Chile, você vê vários outros países aqui na América, que a participação feminina é quase que o dobro da participação brasileira, por conta de instrumentos coercitivos. Então, você tem que ter instrumento legal para isso. Se não tiver, a gente não vai conseguir avançar, né? Então, isso estimula, isso traz uma coisa, isso leva a outra coisa. Eu te digo, vai trazendo, na verdade, outras conquistas. Por exemplo, se a gente tivesse hoje no Senado Federal 40 mulheres senadoras, não há dúvida nenhuma que a presença de uma mulher ou a possibilidade de eleição de uma mulher presidente era mais real, porque a gente teria mais mulheres. Ou seja, a gente tem um instrumento que aumenta a participação das mulheres como parlamentares, que automaticamente elas empurram para os órgãos de cúpula, entendeu? Então são etapas que a gente vai seguindo. Eu acho que a gente precisa hoje fazer isso. Eu, quando eu fui eleita deputada federal, em 2014, eu fui a única mulher do Maranhão eleita naquela eleição, como parlamentar. No Brasil, foram eleitas naquela eleição 47 mulheres, 47 deputadas federais. Quando a gente passou a ter acesso ao fundo eleitoral, que foi 30% de acesso ao fundo eleitoral, a gente saiu dessas 47 hoje para quase 100 mulheres. Nós já chegamos a ter 98 mulheres na Câmara dos Deputados, quando nós temos algumas suplentes também que assumem. Nós tivemos mais de 90 mulheres eleitas na última eleição,
como deputados federais. Por quê? Porque teve a obrigação do acesso ao fundo eleitoral. Então, assim, ou a gente busca instrumentos que tragam, na verdade, a obrigatoriedade, ou, infelizmente, a gente vai ficar vendo dados e números que são preocupantes e até vergonhosos, né, para a democracia brasileira, para o que é o tamanho da nação brasileira, ou então a gente vai buscar um instrumento através de lei. E eu espero que a gente possa ter essa sensibilidade agora dentro do Congresso Nacional para a aprovação dessas leis. Perfeito. Senadora, voltando um pouco no tempo, a senhora atuou como relatora na CPMI sobre o 8 de janeiro e há pouco tempo a senhora esteve em uma viagem para os Estados Unidos, justamente para ter um intercâmbio também de experiências com os parlamentares que investigaram o 6 de janeiro de 2021, um episódio também do Capitólio muito comparado ao que a gente viveu aqui no 8 de janeiro de 2023. Como que a senhora analisa esse movimento justamente de movimentos que tentam acabar minando a democracia, que a gente está vendo no Brasil, também houve nos Estados Unidos e vários outros países, né? A gente já está numa situação mais confortável hoje na democracia brasileira ou talvez ainda estejamos em risco? Eu acho que o 8 de janeiro, ele não acabou. Eu acho que o 8 de janeiro, ele precisa ser interrompido todos os dias. E para isso nós temos que ter um sistema de vigilância muito forte, né? A gente sabe que se você não é vigilante, você abre brechas para a possibilidade de novos ataques. Nós tivemos uma reprodução no Brasil do que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que há uma similaridade, há uma semelhança muito grande entre os dois países, inclusive em datas, né? Inclusive no formato do que ocorreu. Graças a Deus, no Brasil nós não tivemos mortes, né? Nos Estados Unidos nós tivemos mortes. Então, mas foi muito semelhante, foi muito igual. A forma como se teve o acesso ao Capitólio e ao Congresso Nacional, a forma como teve a quebradeira, a forma da razão e da motivação, que foi o questionamento do processo eleitoral. Então, tudo muito parecido. No final, que nós tivemos uma CPI no Capitólio, não é? Que foi uma CPI que durou, inclusive, um tempo bem maior do que o tempo da brasileira, né? Mas no Brasil, e eu acho que isso é bom sempre frisar, Paula, porque o Brasil, ele deu uma resposta para o mundo. O que aconteceu no Brasil, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos? Porque o processo legal americano, ele é muito diferente do processo brasileiro. Tem muitas semelhanças, mas do ponto de vista eleitoral, ele é muito diferente. Veja que lá o presidente Trump, ele pode ser eleito, por exemplo, dentro de uma prisão, se tiver que ficar. Entendeu? Mas ele é eleito, o que não acontece no Brasil, né? Então, no Brasil, você tem, de fato, uma série de elementos que te dá legitimidade para você participar do processo eleitoral. O que aconteceu no Brasil? O relatório da CPI mostrou claramente a participação do ex-presidente Bolsonaro. Nós tivemos aqui no Brasil uma resposta da Justiça Eleitoral muito forte, não é? Que foi torná-lo inelegível, né? Então, essa foi uma resposta muito grande para o mundo. Ele não pode concorrer nas próximas 2 eleições, né? Então, isso se deu na próxima eleição, podendo ir apenas na outra seguinte. Então, isso é uma punição importante, né? Ou seja, quem afronta, ou quem estimula, ou quem incentiva o processo, ou melhor, o embate, não é? Os ataques à democracia, ele automaticamente fica fora do processo eleitoral. Então, essa é uma resposta importante que a gente deu para o mundo. Sem falar que nós tivemos centenas de prisões, mais de 1.000 prisões no Brasil por conta do 8 de janeiro. Nós tivemos centenas de condenações até o presente momento. Nós temos um processo em curso hoje, né? Nós temos um aprimoramento do processo da legislação brasileira, né? Inclusive, fruto do 8 de janeiro, nós criamos no Senado Federal uma comissão própria, que é a Comissão de Defesa da Democracia, que eu tenho a honra de presidir essa comissão, que ela é fruto do que foi o 8 de janeiro, do ponto de vista de ter ações importantes para que isso não mais se repita na história brasileira. Então, eu acho que nós temos que estar atentos todos os dias. Eu tenho conversado muito, a gente viajou aos Estados Unidos, foi uma viagem muito importante, falamos com parlamentares, não é, do Congresso americano, tanto da Câmara, não é, que tem ali mais uma prevalência dos republicanos, quanto do Senado Federal, que a prevalência dos democratas é bem maior, né? O Bernie Sanders, que hoje é um senador absolutamente ligado a essa questão de
combater a crimes contra a democracia, nos recebeu, tivemos uma conversa muito importante, reafirmou o compromisso dele em relação também à defesa da democracia brasileira, como também o Hask e vários outros deputados lá que nos receberam. Fruto desta conversa, inclusive, lá na terça-feira seguinte, houve uma reunião de uma audiência pública, que foi uma reunião provocada por parlamentares brasileiros, dizendo que o Brasil hoje viveria uma censura. Quer dizer, a gente sabe que isso não é verdade. O Brasil hoje tem um processo democrático forte, tem um processo democrático tão forte que o 8 de janeiro não prevaleceu. Tem um processo eleitoral tão forte que a tentativa de um golpe de Estado no Brasil não ocorreu. É tão forte que a eleição prevaleceu. Nós tivemos uma eleição que foi do presidente Lula com vários outros parlamentares brasileiros. Então, nós temos instituições no Brasil hoje funcionando. Então, nós tivemos lá, visitamos, por exemplo, a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lá mostramos o cenário brasileiro, como também fomos na Comissão de Segurança. Então, foram assim várias reuniões muito, muito importantes. Eu acho que foi um resultado muito promissor do que foi a nossa visita aos Estados Unidos. De lá, nós saímos com um resultado prático, que foi uma carta para o mundo. A carta ela foi assinada pelos parlamentares americanos e por parlamentares brasileiros, que é uma carta compromisso com a democracia, né? Nós também, Paola, saímos com um encaminhamento importante, que é viagens a outros países. A gente deverá estar fazendo uma viagem agora ao Chile, vamos fazer uma viagem à Argentina, vamos fazer viagem, por exemplo, em Portugal, Alemanha, França, Espanha, né? Então, são países que estão na nossa rota de planejamento para fazer essas visitas internacionais, de forma que a gente possa construir uma frente também de defesa da democracia. Porque está havendo hoje, no mundo inteiro, uma proliferação muito grande da extrema-direita. Sabe, são células em grande ou menor proporção, mas espalhadas em praticamente todos os países democráticos do mundo. Está lá uma célula tentando realmente derrubar a democracia e implantar, não é, um modelo ditatorial que é alinhado a esse sentimento de uma extrema-direita hoje no mundo. Eu acho que o movimento brasileiro ele é um movimento importante, ele é importante na medida em que se junta dois países estrategicamente importantes para a humanidade, que são os Estados Unidos pelo valor econômico que tem muito grande, e o Brasil, que é um país também economicamente forte, aliás, a gente melhorou muito nos últimos anos, e que tem uma democracia muito consolidada e que viveu um momento muito difícil na nossa história, que foi o período da ditadura militar, né? Então eu acho que esses dois países que têm muitas semelhanças, quando eles se unem para visitar outras democracias do mundo, eu acho que eles dão uma grande resposta para o mundo. Então, eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido do ponto de vista da unidade de forças do Congresso Nacional, e eu acho que essa unidade trará grandes resultados, de fato, não apenas para esses dois países, mas também para outros países do mundo. Senadora, quando a senhora fala de democracia, a gente sabe que dentro do Estado democrático existe essa questão justamente do diálogo com o diferente. Como a gente vê no Congresso, diferentes partidos, diferentes visões, todo mundo dialogando. Se fala muito a respeito de algumas dificuldades na articulação política do governo ali com o Congresso, tanto que agora foram realinhadas algumas questões de reuniões em que o presidente Lula conversa toda segunda-feira com os líderes dele ali no Congresso, junto também com o ministro de Relações Institucionais. A senhora, como da base do governo, também questiono que a senhora vê que ainda esse conflito, talvez, de articulação ou um ruído de comunicação com outros partidos que acontece para que, às vezes, o governo não consiga marcar essa posição em alguns projetos que são de interesse? Paola, a nação brasileira, o modelo político brasileiro é um modelo representativo, né? Então, você tem autonomia para você eleger o presidente da República e você tem autonomia também para eleger o seu parlamentar, não é? O seu representante no Congresso Nacional. Nem sempre você vota, às vezes você vota num presidente, mas às vezes você vota num deputado que ele não é alinhado. Então, daí é o resultado que nós temos. Nós temos uma Câmara e um Senado Federal, um Congresso Nacional como um todo, muito pulverizado, não é? Com várias frentes diferentes ali, amplas, não é? E nós temos um presidente que foi eleito com um campo mais progressista, enfim, com uma visão, não é? Que foi essa grande frente ampla, não é, democrática que elegeu o presidente Lula, né? Então há uma diferença, mas ao mesmo tempo também o Brasil ele também está dividido,
né? E continua, infelizmente, ainda com uma polarização muito grande, né? O resultado da eleição foi isso, né? Você teve uma diferença muito pequena na eleição, dos votos do ex-presidente Bolsonaro e dos votos do presidente Lula. Então, isso é o retrato do que é o Brasil. Isso que é o retrato do Brasil é o retrato que é o Congresso Nacional. Então, para isso, de fato, há uma necessidade muito grande de uma articulação que seja muito afinada, que seja muito paciente, que tenha muita disposição de sentar, de conversar, de dialogar, de entender que o ótimo, quando não é possível, a gente tem que recorrer para o bom, porque se não recorrer para o bom tem o pior, né? Então, esse tipo de sentimento é um sentimento que a gente precisa compreender que ele tem que existir, né? Por exemplo, eu presido uma comissão e sou coordenadora da Frente Ambientalista lá do Senado Federal. E nesses dois espaços que eu estou e também como líder de bloco, eu percebo que às vezes a gente tem que recuar. Às vezes você tem que dizer, não, isso aqui não é possível, então eu vou recuar, eu vou votar naquilo até que eu não queria, mas para eu ter do lado de lá também alguém que vote naquilo que eu acho que é necessário e é vital e é fundamental. Então existe aquilo que é vital, aquilo que é uma situação, não é que você não abre mão, que é sine qua non, isso aqui eu não abro mão, isso aqui é para mim, tem que funcionar. Agora isso aqui que eu posso abrir mão, vou abrir mão. Então eu acho que esse processo de discussão é um processo que leva, como eu disse, muita disposição, né? E quando você não consegue, às vezes, ter tempo hábil para isso, ter conversas suficientes para isso, você tem um resultado que nós acompanhamos há uma semana atrás, basicamente, que é uma derrota imposta, né? Que faz parte do processo democrático. Isso é a democracia brasileira que a gente, de fato, tem que respeitar. E aí você tem um pouco mais de tempo, às vezes você senta, conversa, dialoga, tem o resultado que nós tivemos ontem, quando o governo consegue aprovar aquilo que ele entende que é melhor para o Brasil, e é o que a gente acompanhou ontem. Então, eu acho que, às vezes você ganha, às vezes você perde, né? É muito bom só ganhar. Esse seria o mais ideal, só ganhar. Mas nem sempre a gente consegue só ganhar. Agora, a gente pode lutar para ganhar sempre. E lutar para ganhar sempre é conversar. Eu acho que o presidente Lula, quando ele toma a decisão de olhar um pouquinho mais para o Congresso e ele próprio conversa, eu disse isso, inclusive, para ele. O presidente Lula tem questões que é o senhor que tem que conversar, que não basta apenas, por exemplo, o ministro de articulação política, que é o ministro Padilha, que aliás é um extraordinário ministro, né? Mas às vezes um senador, ele se sente melhor conversando com o ministro ou conversando com o presidente Lula, entendeu? Então essa conversa do presidente Lula com os líderes, ela é muito importante. Eu acho que ele iniciou um processo de conversa mais próxima, de estar mais presente. Eu acho que isso derruba muita barreira, eu acho que isso abre novos horizontes e consegue dar um certo conforto, de fato, para as pautas que são apresentadas pelo presidente Lula no Congresso Nacional. Bom, eu também gostaria, para a gente finalizar, senadora, de uma avaliação, então, da senhora, enquanto base do governo, já fez uma análise sobre essa articulação política, de uma disposição agora maior para o diálogo, mas sobre a gestão, de fato, do presidente Lula. Como que a senhora analisa que estão caminhando, de fato, as promessas que já haviam sido feitas, de programas sociais, de avanços na questão da economia? De fato, isso está conseguindo se concretizar na visão da senhora? Sim, eu acho que o presidente Lula, primeiramente, ele pegou um país com problemas, né, muito sérios em várias frentes, né, com desemprego muito alto, inflação ainda também preocupante naquele momento, não é? O Brasil, infelizmente, com uma baixa no seu crescimento. Então, nós tivemos algumas projeções que foram feitas, que foram até acima da projeção apresentada. Ano passado, nós tivemos um crescimento de quase 3 pontos, ou seja, isso em uma expectativa que era menos de 2, de repente chegou em 3, né? Nós já tivemos um crescimento agora, já nesse primeiro trimestre, de 0,8, ou seja, é um crescimento importante. A expectativa para 2024 é que esse crescimento chegue a 2,4. Então, veja que são números importantes, né? A inflação também controlada hoje, né? Algo em torno de 3,5%, menos de 4%. Desemprego também abaixou no Brasil, baixou de forma importante, que a gente tem algo em torno de 7%, 8%. Então, na verdade, os números são importantes hoje. Mas uma coisa que é muito interessante, Paula, que isso, na verdade, é um dado histórico, é uma avaliação que a gente precisa fazer, como o dinamismo social vai ocorrendo. O que era importante, por exemplo, para o cenário político e a avaliação de um determinado governo há 20, 30 anos atrás, hoje já não é mais só isso, né? Ou seja, não basta apenas nós termos bons indicadores na economia brasileira.
A avaliação também presidencial, ela passa por outras questões, né? Nós temos hoje uma rede social muito forte, né? Por exemplo, quando você pega a parte social, né? Programas sociais voltaram a todo vapor no Brasil, como o programa Minha Casa Minha Vida, o programa Bolsa Família bem estabilizado, outros programas, na verdade, foram incluídos, mas ao mesmo tempo também hoje você precisa se comunicar melhor com a sociedade brasileira, porque você tem uma rede social que está presente, você pega o seu celular, o seu filho lá, com 7, 8 anos de idade, está com o celular em casa, que ele fica olhando tudo. Então, hoje, a rede social, que está presente na vida de todo mundo, tem uma coisa muito ruim na rede social, chamada fake news, que é a mentira que é implantada. E essa mentira que ela é pulverizada, às vezes você não consegue controlar, porque ela chega aqui, quando você vem com a verdade às vezes ela está muito aquém da força de disseminação do que aquela mentira foi implantada. Então eu acho que o governo tem um grande desafio, é o desafio de se comunicar de uma forma mais rápida com a sociedade brasileira, ter de fato mais interlocutores na sua base, para que de fato essa comunicação chegue mais rápida e chegue com a verdade, né? Porque a verdade, quando ela chega, ela toca o coração das pessoas e ela desmonta qualquer outro tipo de situação, mentira ou coisa parecida. Então, eu acho que isso não é um desafio apenas do Brasil. Isso não é um desafio, esse é um desafio de vários países no mundo. A extrema-direita hoje trabalha de uma forma muito intensa com mentiras nas redes sociais. Chega a ser surreal a mentira que é implantada, né? Eu lembro, só aqui tentando até resumir, Paula, mas o meu assessor de imprensa, o William, que inclusive está aqui, me ligou e falou: senadora, tem uma informação aqui que chegou e o pessoal que faz a análise está querendo uma justificativa sua. Aí eu falei: mas que justificativa? Não, tem uma foto aqui sua junto com o superintendente da Polícia Federal, que eles estão espalhando como se você estivesse quebrando o Congresso Nacional. Eu disse: mas isso não precisa nem responder, porque isso daí não existe, isso é um absurdo. Ele falou: nós temos que responder, porque simplesmente essa fotografia, que é de um momento seu, de um ato com o superintendente da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal e vários outros profissionais, eles deturparam, estão colocando como se você estivesse dentro do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, enquanto eu estava lá em casa, enfim. Você vê como é, na verdade, a disseminação de mentiras, né? E aí eu tive que fazer uma informação e tal para divulgar, para tentar contrapor aquilo que estava sendo colocado. E muitos que não receberam essa informação ficam lá com a mentira que foi distribuída. Então, isso é desafiador. É desafiador para a gente, para a representação política, é desafiador para a tecnologia, porque quando a tecnologia chega, que ela avança por um lado, eles usam também a tecnologia como um instrumento também criminoso. Então, de fato, é algo desafiador. Então, esse é um problema que o governo brasileiro enfrenta, que o governo americano enfrenta, que governos no mundo afora enfrentam, que é exatamente o enfrentamento das fake news hoje. Isso incide diretamente, às vezes, numa popularidade, isso incide, às vezes, diretamente numa aceitação política, né? Então, eu acho que esse desafio que o governo tem hoje, mas eu acredito que, de forma geral, o governo tem entregue aquilo que tem, que propôs lá atrás, não é? Tem feito, de fato, um mandato comum, um governo com muita responsabilidade, sobretudo voltado àqueles que são os que mais precisam no Brasil, né, parte do Nordeste brasileiro. Você vê o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, o presidente Lula já foi lá várias vezes visitar, deu apoio incondicional, de fato, às famílias que estão lá, uma tragédia terrível, né, que a gente sabe que eu até teria muito a falar sobre isso, que é fruto, inclusive, de mudanças climáticas hoje no mundo, né? E o Brasil, infelizmente, sofre isso, mas é bom lembrar que até isso nós evoluímos bastante. Nós tivemos uma redução de desmatamento na Amazônia de mais de 50%, nós tivemos uma redução do cerrado, desmatamento do cerrado de 12%, o cerrado que é uma área difícil, inclusive, porque os olhares de fiscalização ficam voltados para a Amazônia, o cerrado às vezes acaba ficando descoberto. É uma área onde há uma produção agrícola gigante, que é essa área de fato do Centro-Oeste, mas houve uma redução significativa do desmatamento, que incide diretamente, inclusive, no que a gente está acompanhando hoje, que são as mudanças climáticas, né? Então, eu acho que o governo está conseguindo olhar para a parte econômica, está conseguindo olhar para a parte ambiental com muita responsabilidade, né? E para a parte social. Do ponto de vista de chegar à informação, eu acho que tem que ser uma junção de esforços, não apenas do governo, mas também de toda a sociedade, do Congresso Nacional, dos homens e das mulheres de bem desse país. Certo.
Muito obrigada, senadora, pelo seu tempo, pelo compartilhamento aqui de informações conosco. E o espaço, claro, continua aberto aqui para a senhora. Muito obrigada, Paola. É sempre uma honra estar aqui com você, querida. Perfeito. Conversamos então com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Até a próxima edição do Perspectivas.